Olá, seja bem-vindo ao Por Dentro da NVI, um podcast da Bíblica que convida pastores, líderes, estudantes de teologia e leitores da Bíblia a conhecerem os bastidores da tradução da Nova Versão Internacional. Ao longo dessa série, nós temos explorado princípios, desafios e decisões que marcaram o trabalho de revisão da NVI 2023, mostrando como o compromisso com as Escrituras se traduz no texto confiável, compreensível e útil para a vida da igreja. No encontro de hoje, nós vamos mostrar como o Antigo Testamento é traduzido na prática. Mas antes disso, eu queria lembrar você que você pode fazer parte dessa conversa. É só encaminhar o seu e-mail para brasil@biblica.com, brasil@biblica.com, e também acessar a página da Bíblica no Instagram, @Bíblica Português. Quando falamos de Antigo Testamento, nós falamos de um universo. Estamos falando de textos escritos ao longo de séculos em hebraico e aramaico, textos que reúnem narrativas, leis, poesias, profecias, literatura sapiencial e uma enorme riqueza de recursos literários e teológicos. Mas como traduzir essa riqueza para o português contemporâneo em textos tão antigos e, ao mesmo tempo, tão importantes para a fé da igreja? Como lidar com palavras cujo significado nem sempre é totalmente claro, com variantes textuais preservadas em diferentes tradições, ou mesmo para manter a beleza poética de livros como Salmos, Isaías e Jó? Como fazer tudo isso mantendo o compromisso com a fidelidade ao texto original, sem perder a clareza para o leitor moderno? É por isso que nesse episódio nós vamos conhecer mais de perto o trabalho da equipe da NVI na tradução do Antigo Testamento. Vamos conversar sobre os princípios que orientam esse processo, os desafios linguísticos e textuais encontrados pelo caminho e as decisões que precisaram ser tomadas para que o texto bíblico chegasse às mãos da igreja com precisão, beleza e confiabilidade. Nosso objetivo nessa conversa vai ser ajudar você a enxergar por trás de cada página da Bíblia. Existe um trabalho cuidadoso que une rigor acadêmico e responsabilidade teológica e um compromisso com a palavra de Deus. Para nos ajudar nessa conversa, eu tenho a honra de receber aqui o Carlos Augusto Vailate, que é teólogo, biblista, hebraísta e tradutor com ampla atuação acadêmica e ministerial. Ele possui doutorado em estudos judaicos, com concentração em estudos da Bíblia hebraica pela Universidade de São Paulo, e além disso é mestre em teologia com ênfase em teologia bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Vailate é professor de disciplinas bíblico-teológicas, especialmente relacionadas ao hebraico, exegese do Antigo Testamento e hermenêutica, e também é autor de diversos livros e comentários bíblicos sobre o Antigo Testamento. Além de tudo isso, Vailate dedicou boa parte dos seus últimos anos atuando como membro do Comitê de Tradução da Nova Versão Internacional, contribuindo especialmente para o trabalho com o texto hebraico e aramaico. Vailate, é uma honra e uma alegria poder receber você para essa conversa. Seja muito bem-vindo. Olá, Eduardo. Deus abençoe a sua vida. É uma alegria também poder conhecê-lo. Muito obrigado aqui pela intermediação, pelo convite para participar aqui desse importante evento que é buscar esclarecer algumas eventuais dúvidas acerca da NVI, especialmente a NVI 2023. Muitíssimo obrigado pelo seu convite. O prazer é todo nosso. Vailate, muita gente conhece o Vailate, mas pouca gente conhece o Vailate, né? Então, antes de falar sobre hebraico, crítica textual e todos esses assuntos, eu queria começar conhecendo um pouco da sua história. Conta pra gente, essa é uma pergunta que a gente tem feito para todos os participantes aqui do nosso podcast. Como foi sua conversão e, principalmente, como é que surgiu o interesse tão profundo pelo estudo do Antigo Testamento e das línguas bíblicas? Vamos lá, Eduardo. Eu não nasci em berço evangélico, como nós costumamos dizer no nosso jargão. Eu me converti entre os meus 19 e 20 anos de idade. Me batizei em 10 de abril de 1993. E como hoje eu tenho 53 anos, embora não pareça, eu sei, você vai dizer que eu pareço que tenho mais, brincadeiras à parte. Então eu me converti há 33 anos. A história da minha conversão é marcada por algumas curiosidades e talvez seja um tanto quanto conturbada. Eu, desde berço, não fui muito afeito, por exemplo, a crentes ou a cristãos de forma geral.
e por mais que isto seja paradoxal, ao mesmo tempo eu tinha uma inclinação para questões religiosas, mas ao mesmo tempo alimentava uma certa aversão, eu diria, ao cristianismo, aquela coisa toda, né? Eu cheguei a ser, infelizmente, expulso de algumas igrejas porque, quando eu não era convertido, que fique bem claro, né? Porque aprontava, bagunçava, gritava, atrapalhava o culto de algumas igrejas. Enfim, eu detestava crentes e dizia que jamais seria um deles. Só que, graças a Deus, faltou combinar isso com o Senhor, que não pensava da mesma forma como eu, graças a Deus. Mas no período de transição, Eduardo, entre a minha vida sem Cristo e a minha vida em Cristo e com Cristo, eu recebi um Novo Testamento daqueles pequenos de capa cinza, né, dos Gideões Internacionais, você evidentemente deve conhecer, que o meu subtenente havia me dado no quartel quando eu estava servindo no tiro de guerra ali em São Caetano do Sul, né? Isso ocorreu ali por volta de 1992. E comecei então a ler esse Novo Testamento em alguns momentos durante os meus serviços de guarda no quartel. E aí, sem perceber, Deus foi aos poucos, graciosa e generosamente, bondosamente falando, Ele começou a trabalhar ali no meu coração. Além disso, nesse ínterim, eu conheci aquela que hoje é a minha esposa, a Noeli, e a Noeli, ela havia feito um pedido a Deus não muito recomendado. A Noeli, sendo crente desde berço, ela havia pedido a Deus para conhecer um rapaz do mundo e ela gostaria de ter a experiência de ver esse rapaz do mundo se converter e amar a Deus depois, as Escrituras e tal. Então, para não estender muito a conversa, ela e eu nos conhecemos e acabamos firmando o seguinte acordo. Olha, em um final de semana nós vamos aonde você quiser. No caso dela era sempre a igreja, e no meu caso era cinema, loja de videogame, lanchonete, shopping, parque, enfim, tudo que não era igreja, né? E então nós fizemos isso por um tempo, até que chegou um momento em que eu decidi que queria ir para a igreja e não para os outros lugares. Então, em algum momento entre o final de 1992 até o início de 93, eu dobrei os meus joelhos um dia no meu quarto, na minha casa em São Caetano do Sul. Hoje eu moro aqui na região da Vila Alpina, em São Paulo, tá? Mas moro a 1 minuto, enfim, de onde tem uma casa também em São Caetano. E eu cheguei então em casa, fechei a porta do quarto, dobrei os meus joelhos e fiz uma oração. E eu disse mais ou menos o seguinte, né? Eu falei, olha Deus, eu nem sei orar, mas se o Senhor existe, e se o Senhor é tudo aquilo que o pastor diz que o Senhor é na pregação, então entre na minha vida, porque eu sei que eu sou pecador e que eu preciso de um Salvador. Então, lá se vão 33 anos de vida cristã, graças à bondade e generosidade divinas, né? Quanto ao ministério, Eduardo, chamar de Edu, se você me permite, vamos lá. Quanto à minha formação, né? Eu estudei 5 anos durante a minha graduação em teologia. Estudei 4 anos no Instituto Betel de Ensino Superior, IBES, e depois mais 1 ano na ESTE, Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Depois eu estudei teologia mais 3 anos e fiz o meu mestrado em teologia com concentração em teologia bíblica no Seminário Teológico Servo de Cristo, onde, aliás, hoje eu leciono várias disciplinas na área bíblica, isso já faz alguns anos, sobretudo hebraico 1, 2, 3, ou exegese, Pentateuco, teologia do AT e matérias afins. Leciono grego também, mas em outra faculdade teológica, né? E por último eu estudei mais 5 anos na USP, na área de letras orientais e estudos judaicos, onde eu concentrei então os meus estudos na Bíblia hebraica. Então eu acabei estudando formalmente durante 13 anos, além dos meus estudos, digamos que particulares e outros estudos avulsos. Quanto ao ministério, eu sou plantador de uma igreja na qual hoje eu sou pastor e que está localizada aqui na zona leste de São Paulo, na região do Jardim Independência, bem próximo ao Hospital da Vila Alpina, e que se chama Igreja Evangélica Jaboque. Eu sou pastor dessa igreja há 20 anos, desde que ela começou com os cultos na minha casa, de forma informal, e não pretensiosa, porque não pretendia, enfim, liderar o trabalho, mas Deus foi guiando as coisas de modo a que elas, graças a Deus, chegaram nesse ponto, né? E isso começa tudo isso por volta de junho de 2006, tá? Eu fui reconhecido como pastor antes disso,
por volta de 2002 e, portanto, eu sou pastor já há cerca de 24 anos, para encurtar a conversa. Uau, que história incrível, Vailate. Curioso como Deus usa as nossas imperfeições para a glória dele, não é? É verdade. Mas... ponham imperfeições nisso. Pois é, que história. Muito bom, obrigado por compartilhar ela com a gente. Amém. Vailate, vamos então agora para o assunto que nos reúne aqui. Eu queria começar falando sobre crítica textual. Existe uma experiência muito comum de todo aquele que está no seminário estudando línguas originais. Ele acha que o mundo está ruim no grego até ele conhecer o hebraico. Porque o hebraico é outro universo. Eu converso num universo completamente diferente. Do ponto de vista de um tradutor, Vailate, o que torna a tradução do Antigo Testamento mais complexa, mais desafiadora, inclusive em comparação até o próprio Novo Testamento? Ok, essa pergunta aí é bem interessante. Também tem as suas complexidades na resposta. Eu vou tentar ser razoavelmente breve e qualquer coisa você me corte, me direcione, enfim. Mas eu diria, Edu, que em termos de tradução, o hebraico bíblico e o grego koiné, no caso do Novo Testamento, é claro, eles apresentam diferenças profundas em termos de estrutura, de estilo e de funcionamento linguístico. E isso, evidentemente, irá afetar diretamente a maneira como os tradutores, os pesquisadores, enfim, os biblistas trabalham a tradução do Antigo e Novo Testamentos. Só para nós citarmos alguns exemplos, talvez entre os mais importantes, nós temos as seguintes questões. Por exemplo, nós temos uma linguagem mais concreta no hebraico versus aquela precisão grega, em que pese existam os problemas, como você já brevemente antecipou na sua pergunta, né? O hebraico bíblico ele tende a ser mais concreto, mais imagético, mais dinâmico no seu pensamento, enquanto que o grego, por sua vez, ele costuma ser mais analítico e conceitual. Então, o hebraico ele vai preferir imagens e ações e o grego frequentemente permitirá abstrações filosóficas mais precisas, digamos, em que pese a problemática toda envolvendo ambas as línguas e as suas peculiaridades, né? Você tem também uma menor precisão temporal no hebraico. O sistema hebraico, o sistema verbal do hebraico bíblico, né, ele não vai funcionar primeiramente, como nós bem sabemos, por tempo passado, presente e futuro, como o grego, em que pese o grego também trabalha com as questões relacionadas aos aspectos, né? Então, no hebraico bíblico, os verbos, os vários troncos, os 7 principais troncos, eles vão enfatizar mais o aspecto e o desenvolvimento da ação. Muitas formas do hebraico bíblico podem ser traduzidas de várias maneiras dependendo do contexto. No hebraico, aqui um detalhe interessante, o tempo do verbo ele não é inerente à forma do verbo, mas é determinado pelo contexto no qual ali o verbo se encontra. Isto significa dizer, em outras palavras, que a mesma forma verbal ela pode ser traduzida no passado em um contexto, no presente em outro contexto e ainda no futuro em outro contexto. Aí é essa loucura toda que você mencionou agora. Já o grego koiné é interessante, já muda a história, né? Porque os tempos verbais eles são muito mais definidos, presente, futuro, imperfeito, aoristo, tudo bem que se bem que o aoristo tem os seus problemas, ok? Perfeito, mais que perfeito. Você tem no grego distinções aspectuais refinadas, aspecto durativo, pontilear, resultante. Você tem os modos indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo. Você tem os particípios que, grosso modo, comparando-se com o hebraico, acabam sendo mais precisos. Você tem no grego os substantivos, eles possuem 8 casos, algo que o hebraico não tem, e que na prática acabam possuindo 5 formas, não é isso? Que vão tornar o grego nesse aspecto mais digamos que complexo do que o hebraico. Você tem no grego nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo, vocativo e aquela coisa toda, né? Então,
Isso vai tornar o grego geralmente um pouco mais explícito e preciso para o tradutor e menos para quem trabalha com o hebraico, né? Você tem a sintaxe mais compacta no hebraico, então ela é complicada porque o hebraico frequentemente omite elementos que o grego explicita, por exemplo, sujeito, a cópula, os verbos ser e estar, embora você tenha o verbo raiar, né, que é traduzido como ser, estar, existir ou se tornar, mas você não tem o emi muito bem declinadinho e tal, no presente de indicativo ativo, subjuntivo, aquela coisa toda, você não tem isso no hebraico, né? Então o grego normalmente especifica mais claramente essas relações. Você tem uma maior ambiguidade sintática no hebraico. O hebraico bíblico ele vai possuir relativamente poucos conectivos e construções subordinadas mais sofisticadas como o grego. A conjunção vav acaba funcionando para tudo, né? Ela significa e, mas, então, porém, assim, todavia, contudo e barará, barará, barará. E embora você tenha o kai em grego, evidentemente, ele acaba muitas vezes funcionando como um hebraísmo, mas o grego koiné, por outro lado, ele acaba tendo, vamos assim dizer, um arsenal linguístico, gramatical maior de partículas, né? É gar, de, rina, lá e aquela coisa toda, e o hebraico já não tem, né? O grego ele possui maior capacidade de nuance gramatical devido aos casos, infinitivos, particípios, voz média, um artigo definido sofisticado que o hebraico não tem, né? Construções condicionais mais detalhadas que o hebraico não tem. Então, isso vai, digamos, tornar o hebraico mais dificultoso na sua compreensão. A poesia hebraica é mais difícil também de ser traduzida, devido a paralelismos, o ritmo semântico, trocadilhos, né? Eu brinco quando eu digo falo para os meus alunos que Deus é chegado num trocadilho. Se você não percebeu isso é porque você não estudou ainda a Bíblia no hebraico bíblico. Há sempre trocadilhos ali presentes, um paralelismo sinonímico, antitético, aquela coisa toda, né? Você tem o grego é mais explicativo, o hebraico é mais sugestivo, né? Aquilo que o grego explica de forma mais clara em muitos pontos, o hebraico você tem que inferir essas construções, esses resultados, essas direções temporais e assim por diante. Então, o hebraico ele tolera mais a polissemia do que o grego, né? A polissemia, para quem eventualmente nos assiste e não compreenda, é aquela capacidade que de uma mesma palavra apresentar múltiplos significados. Essa polissemia, devido aos verbos hebraicos, por exemplo, terem uma natureza triconsonantal e aí poderem ter relação com garítico, acádico, né, com assírio e com outras tantas línguas, o aramaico mesmo e assim por diante, tudo isso vai contribuir de forma talvez não tanto resumida, mas para, de fato, uma maior complexidade na exegese, interpretação e consequente tradução do hebraico em comparação com, por exemplo, o grego bíblico, no caso o grego koiné, que é a língua do Novo Testamento. É realmente um grande desafio, Varlati, eu imagino. É um desafio realmente gigantesco. A grande questão é que quando abrimos uma Bíblia em português, além de não reconhecer essa imensidão de desafios, de complexidades envolvendo a língua, ainda mais até mesmo a cultura, né? A nossa distância cultural do mundo hebraico é ainda maior do que com relação ao mundo helênico. Mas quando abrimos uma Bíblia, muita gente raramente pergunta a pergunta fundamental, ainda mais básica, né? Sim. Que texto é esse que está sendo traduzido? De onde que ele veio, né? Conta pra gente, Varlati, qual que é o texto base utilizado na tradução do Antigo Testamento e como esse texto foi estabelecido ao longo da história? Legal, Eduardo. Então, quando nós falamos sobre o texto base utilizado na tradução do Antigo Testamento, da Bíblia NVI, por exemplo, nós estamos entrando no campo da chamada crítica textual, do hebraico bíblico no caso, e do aramaico bíblico também, que é uma das áreas mais técnicas, eu também diria fascinantes, é claro, dos estudos bíblicos, né? Mas de forma resumida, a NVI, ela utiliza como texto base principal para a tradução do Antigo Testamento o texto hebraico de tradição massorética,
especialmente a edição crítica da Bíblia Hebraica, conhecida como Bíblia Hebraica Stuttgartense, a famosa BHS para os seminaristas, os estudantes de teologia e assim por diante. E a Bíblia Hebraica Stuttgartense, por sua vez, ela se encontra hoje na sua quinta edição. Aqui é importante dizer que existem mais de 6.000 manuscritos conhecidos que pertencem ao chamado grupo de textos massoréticos, mas eles são muito bem representados pelo texto presente na BHS. E que vai ter, por sua vez, ali como fundamento o Códice de Leningrado. Esse Códice de Leningrado, ele é catalogado como Códice de Leningrado B19A, e essa classificação é importante dizer que B19A, ela simplesmente é uma classificação de catálogo do manuscrito na Biblioteca Nacional da Rússia, em São Petersburgo, onde ali ele encontra-se guardado, enfim, armazenado. É o manuscrito hebraico completo mais antigo que nós aqui temos, tá? E que vai conter, portanto, o texto hebraico tradicional da Bíblia hebraica, incluindo os 2% aproximadamente de texto aramaico, né? O Antigo Testamento ele é composto de cerca de 98% dele de hebraico, com vários extratos, e também do aramaico bíblico. Esse texto ele é um texto medieval, ele é datado por volta de 1008, 1009 depois de Cristo, portanto da nossa era, e foi escrito no Cairo, ali no Egito, servindo como a principal fonte de referência para a maioria das edições impressas da Bíblia hebraica moderna no mundo todo. Tá? Esse Códice de Leningrado B19A ele foi escrito pelo escriba Shmuel ben Yaakov, que concluiu a obra no Cairo, ali no Egito, por volta de 1008, 1009, né? E ele baseia o seu texto e todas as marcações massoréticas, sinais diacríticos, pontuações, aquela coisa toda, com base no trabalho de outro estudioso judeu chamado Aaron ben Moshe ben Asher, que foi um escriba que viveu em Tiberíades, ali ao norte de Israel. Então, de forma geral, o texto base da NVI para o Antigo Testamento é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, mas não é o único texto, tá? É esse texto, mas quando eventualmente existem leituras conflitantes, problemáticas, eventuais lacunas e outras tantas situações, a NVI, como ela se baseia no texto crítico, digamos, e não somente no texto hebraico de tradição massorética, ela também consulta outros textos eventualmente, a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, os manuscritos do Mar Morto, a Peshitta Siríaca, eventualmente a Vulgata Latina e os Targums aramaicos, mas o texto fundamental substancial é o texto hebraico de tradição massorética. Vai lá, Ti, sobre esses outros textos que são importantes fontes de informações do texto bíblico, como a Septuaginta, os manuscritos do Mar Morto que você mencionou, até mesmo outras traduções textuais mais antigas. Em que momento, exatamente, essas fontes acabam influenciando uma decisão de tradução? Ou seria interessante se você lembrar de algum exemplo interessante nesse sentido pra gente? Poxa, boa pergunta, viu, Eduardo? Vamos lá. Na tradução do Antigo Testamento da Bíblia NVI, sobretudo agora no nosso caso da NVI 2023, a Septuaginta, os manuscritos do Mar Morto e outras testemunhas textuais vão influenciar decisões tradutórias, principalmente quando o texto massorético, como eu mais ou menos adiantei previamente, quando ele apresentar algum tipo de dificuldade um tanto quanto mais séria, né? Estas situações normalmente vão envolver alguns cenários principais, como por exemplo uma questão de corrupção textual aparente, lacunas no texto hebraico que ocorre com uma certa frequência, uma incoerência gramatical ou contextual e eventuais variantes antigas que parecem preservar uma forma talvez mais primitiva do texto bíblico. Como você me pediu um exemplo, então me permita aqui compartilhar um exemplo que talvez lance maior luz sobre aquilo que nós estamos conversando. Em 1 Samuel 3,13, por exemplo, nós temos aquilo que é chamado nos estudos de hebraico bíblico de Tikkunei Sofrim. Tikkunei Sofrim é uma expressão hebraica que, grosso modo, quer dizer correções dos escribas.
Então o que ocorre? Em 1 Samuel 3,13, um trecho do hebraico de tradição massorética, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, em hebraico, ele vai dizer Mekalilim lachem banav. Mekalilim lachem banav quer dizer os filhos dele, no caso, os filhos de Ofni e Finéias, né? Ali, quer dizer, Ofni e Finéias, filhos de Eli, melhor dizendo, os filhos dele, isto é, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles amaldiçoavam a si mesmos. Mekalilim lachem banav. Os filhos dele amaldiçoavam a si mesmos. Porém, essa frase ela é estranha, porque na continuidade do texto bíblico, os filhos de Eli sofrerão juízo divino e morrerão, mas morrerão porque eles... Por que será que eles morrerão? Porque eles amaldiçoavam a si mesmos. Quer dizer, parece que o texto ele não faz muito sentido, parece que a conta não fecha, vamos assim dizer. E aí, quando você lê a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, ela vai dizer o seguinte: Kakologuntes theon huioi autu, ou seja, os filhos dele, ou seja, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, amaldiçoavam a Deus. Olha só, isso significa dizer que a leitura hebraica, lachem, ou seja, a si mesmos, deveria trazer originalmente não lachem, mas Elohim. Isto é, Deus, o que faz mais sentido diante, inclusive, do contexto da passagem. Então, nesse caso, a NVI 2023 preferiu usar a Septuaginta como base textual, no lugar do texto massorético, e além disso, ela colocou uma nota de rodapé explicando para os leitores o que ela fez. Então, se você ler a nota sobre 1 Samuel 3,13, ela vai trazer a seguinte informação: conforme uma antiga tradição dos escribas hebreus e a Septuaginta, o texto massorético traz: os seus filhos amaldiçoavam a si mesmos. Então, de novo, o principal elemento ali fundamental do comitê é o texto hebraico de tradição massorética, no caso do Antigo Testamento. Mas quando ele percebe-se essas lacunas ou imprecisões textuais ou eventuais erros, ou no caso dessa peculiaridade do hebraico, que é o caso dos Tikkunei Sofrim, os estudiosos dizem que nós devemos ter 18 casos desses na Bíblia. Alguns dizem um pouco menos, outros um pouco mais, mas em geral os estudiosos entendem que são 18 casos. São palavras ou expressões hebraicas que são alteradas propositalmente por motivos religiosos ou teológicos. Por exemplo, não envolver o nome de Deus ou citá-lo em vão, ou coisas do tipo. Então, para tal, a tradição judaica, ela permite esses tipos de alterações que são sobejamente conhecidas nos estudos veterotestamentários, sobretudo do hebraico bíblico. Uma dessas lacunas textuais que você mencionou é aquela que todo estudante já ouviu falar como os famosos rapax legomena. Né? Perfeito. Aquelas palavras que aparecem apenas uma vez em toda a Bíblia e agora, especificamente no Antigo Testamento. Quando um tradutor encontra uma dessas palavras, uma dessas rapax legomena, e tem o desafio, e por que não dizer, a responsabilidade de indicar o significado de uma palavra que aparece uma única vez no Antigo Testamento, como isso funciona e como é esse processo na tradução? Vai, Lati. Ok, Eduardo. Antes de tudo, nós devemos dizer aqui que, segundo alguns estudiosos do hebraico bíblico, existem dois tipos de rapax legomena na Bíblia hebraica: o rapax legomena parcial e o rapax legomena absoluto. Só para a gente explicar e tentar esclarecer isso melhor, o rapax legomenon parcial é aquele em que uma palavra possui uma morfologia única em uma determinada passagem no livro bíblico, mas em outra passagem essa mesmíssima palavra possui uma morfologia, digamos que ligeiramente diferente ou distinta. Já o rapax legomenon absoluto é uma referência àquela palavra realmente única, que não possui outra forma igual ou similar. E aí, segundo os estudos e os estudiosos do hebraico bíblico, existem cerca de 400 rapax legomena absolutas na Bíblia hebraica e mais algumas centenas de rapax legomena parciais, que podem resultar ao todo, dependendo do tipo de contabilização que você fizer, e se você aceitar ou não essa distinção entre rapax legomena parcial e absoluta, vai depender de alguns fatores. Isso pode resultar
em cerca de 1.300 rapax legomena na Bíblia hebraica como um todo, tá? Só de forma bem geral. Pode resultar nisso dependendo das classificações que você fizer aí. Então, lidar com palavras raras, respondendo mais objetivamente a sua questão, especialmente esses chamados rapax legomena, é um dos maiores desafios, sem dúvida alguma, da tradução do hebraico e do aramaico bíblicos. E o problema central, ele é simples, ou seja, quando uma palavra ocorre apenas uma vez, nós não temos paralelos internos, ou seja, no próprio corpus da Bíblia hebraica, suficientes aí para determinar o seu significado com segurança. Então, em muitos casos, o tradutor eventualmente ele precisa trabalhar com hipóteses linguísticas e contextuais e não com certezas absolutas. Então, isso vai acontecer. Se você me permite, talvez eu vou pegar aqui um exemplo interessante. Eu julgo ele interessante, né? Não sei se será interessante para você, para as pessoas que nos assistem, mas tudo que está na Bíblia eu acho interessante. Então vamos lá. Vamos pegar um caso de um rapax legomenon que eu acho curioso. O termo hebraico Lilith. Lilith, que vai dar Lilith em português, que ocorre uma única vez em toda a Bíblia hebraica. Aí é um rapax legomenon absoluto. Ele ocorre uma única vez em Isaías 34:14. A NVI 2023, Eduardo, ela traduziu Lilith como criaturas noturnas. Por quê? Porque o termo Lilith se refere possivelmente à coruja ou a aves de hábitos noturnos, conforme o Rei Lot, né? Aquele The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Ou seja, então é por isso que a NVI 2023, por exemplo, ela opta pela tradução genérica criaturas noturnas, já que Lilith é um termo difícil de ser traduzido. Mas esse expediente tradutológico ele é melhor do que seguir a Septuaginta nesse caso. Olha só, por quê? Porque a Septuaginta ela vai traduzir Lilith como onokentauroi, ou seja, asnos centauros. E o que é um onocentauro? Ou asno centauro, ou burro centauro, enfim, o que é? É uma criatura híbrida da mitologia antiga que possui a parte superior do corpo de um ser humano e a parte inferior de um burro ou de um asno. Então o que acontece? A NVI ela evita esse tipo de descrição mitológica e busca, portanto, se basear no texto hebraico, e como há uma dificuldade quanto à raiz etimológica real de Lilith, há quem vai dizer que tem a ver com Lil, que no sumério ou acádico tem a ver com vento, quer dizer, aí você tem outras hipóteses onde você dá aquelas viajadas, né? Então, para evitar, busca-se traduzir o termo de forma mais genérica, no presente caso como criaturas noturnas. Mas, de fato, eu admito, há uma dificuldade grande quanto à tradução de termos como os rapax legomena na Bíblia como um todo. Dá para ver claramente que dificuldade e tradução do Antigo Testamento são meio que sinônimos, né, Vailate? Eles estão ali caminhando. Verdade, e por falar em dificuldade, algumas dificuldades não estão apenas relacionadas a uma palavra específica, mas muitas vezes também a própria estrutura da frase. Né? Como é que o comitê lidou com passagens, e se você tiver algum exemplo também seria ótimo, mas com passagens onde o hebraico permitia mais de uma interpretação sintática possível? Excelente pergunta, e é uma pergunta que ela envolve tomadas de decisões, Eduardo, que ocorrem com uma certa frequência, sobretudo no estudo, tradução e exegese do hebraico bíblico, né? Então, antes de tudo, só para nós talvez esclarecermos para quem ora nos assiste, o que nós queremos dizer com ambiguidade sintática, né? Uma ambiguidade sintática, ela acontece, ela ocorre quando uma frase, como você muito bem colocou, ela pode ser analisada e interpretada e entendida gramaticalmente de mais de uma forma legítima, inclusive legítima, né? Em outras palavras, a estrutura de uma sentença ela pode permitir duas ou mais interpretações diferentes, e muitas vezes essas interpretações alternativas são legítimas, não são heresias, não são situações incorretas, né? Então o Comitê de Tradução da Bíblia NVI vai tratar as ambiguidades sintáticas do hebraico com uma combinação de análise gramatical, contexto literário,
comparação textual e, sobretudo, é evidente, prudência interpretativa. Isso é necessário porque o hebraico bíblico, diferentemente do português, como muito bem sabemos, frequentemente ele vai permitir mais de uma leitura sintática legítima, tá? Estou falando de legítima, não é uma coisa espúria, absurda, tá? E aí talvez um exemplo de fato possa nos auxiliar a compreendermos melhor esse universo complexo que envolve as ambiguidades sintáticas do hebraico. Vamos dar aqui um exemplo. Em Abacuque 2:4, que é um texto muito influente no Novo Testamento, porque ele será citado depois em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, por exemplo. Nesse contexto de Abacuque 2:4, Eduardo, o hebraico diz assim: Vetzadik be'emunato irie. Vetzadik be'emunato irie. Essa expressão ela pode ser traduzida como mas o justo viverá por sua fé ou fidelidade, ou seja, a fé e fidelidade do justo, tá? Ou ela pode ser traduzida como mas o justo viverá pela fidelidade dele. Ou seja, no contexto imediato da passagem, pela fidelidade da visão que Yahvé mostrara a Abacuque, uma vez que o sufixo o em hebraico de be'emunato, ele é masculino, e uma vez também que a palavra hebraica razon, ou seja, visão, também é masculina, conforme o BDB, o dicionário de Brown, Driver e Briggs. Então, diante dessa ambiguidade sintática, nós do comitê da NVI 2023 optamos pela tradução mas o justo viverá por sua fé, já e não pela fé ou a fidelidade da visão ou de Deus, embora isto seja implícito no texto, sem dúvida alguma, mas a NVI optou por mas o justo viverá por sua fé, já que essa tradução é coerente não apenas sintaticamente, mas também é coerente contextualmente e teologicamente, não apenas com o corpus abacuqueano interno nos seus 3 capítulos, mas também com o restante da revelação progressiva, haja vista esses exemplos que eu citei de Romanos, Gálatas e Hebreus, e esse tema da fé aí, por exemplo, é muito importante, né, da justificação pela fé e aquela coisa toda, também com seus desdobramentos neotestamentários acerca desse tema teológico. Muito bom, muito interessante, Vailate. Vamos trazer um pouco de bálsamo aqui para essa conversa. Quem está ouvindo deve estar pensando só nas dificuldades, né? Mas eu queria trazer, puxar nossa conversa aqui para uma das partes, talvez, uma das grandes riquezas do Antigo Testamento, que é sua poesia, né? Livros como Salmos, Isaías, Jó estão repletos de instrumentos e recursos hebraicos da sua poesia, com paralelismos, imagens, metáforas, que muitas vezes também produzem efeitos lindos na língua original, mas difíceis de reproduzir em uma língua moderna, né? Como é que vocês optaram? Quais foram decisões e maneiras que vocês procuraram ter como padrão, como filosofia no comitê de tradução, para preservar essa riqueza da poesia hebraica na língua portuguesa também? Legal, Eduardo, uma boa pergunta novamente, que também tem as suas complexidades, né? O que acontece? A poesia presente na Bíblia hebraica é um dos gêneros literários mais belos, como você muito bem aqui precisou nesse ponto, mas também difíceis de serem traduzidos, porque o seu significado frequentemente dependerá de um paralelismo de ideias, pode envolver ambiguidade lexical, ritmo, imagens metafóricas diversas, variadas, jogos sonoros, e que são muitas vezes impossíveis de serem traduzidos integralmente em outra língua, como, por exemplo, o nosso caso, a língua portuguesa. Aliás, nós sabemos que, por exemplo, o paralelismo hebraico, ele pode ser sinonímico, onde a linha de baixo de um versículo bíblico reproduz com outras palavras a primeira linha, mas apenas com nuances gramaticais, linguísticas, enfim, distintas. Você tem um paralelismo antitético, que é progressivo, e tantas outras situações, enfim. Mas me permita aqui citar um exemplo com base em um salmo, já que você citou também salmos e profetas e tudo, né? Me permita aqui citar um exemplo, extrair um exemplo do Salmo 92:10, na primeira parte do versículo. A primeira parte do Salmo 92:10, ela diz o seguinte:
Vatarem Kirem Karni, que literalmente, a tradução não é muito boa em português, vai ficar: e tu levantaste como boi selvagem o meu chifre, né? Ou seja, Yahvé levantou o meu chifre. Que história é essa para nós aqui no contexto brasileiro? Chifre, não sei porque não é uma coisa muito boa, né? Então aqui, como o chifre dos animais em geral, do touro, enfim, do bode, do antílope, simbolizava no contexto do Antigo Oriente Médio, no contexto veterotestamentário, ele simbolizava força e poder, por exemplo, para a mentalidade daquela época e também, sobretudo, a mentalidade hebreia, que é que nos interessa. Então a NVI 2023, ao entender que essa linguagem deveria ser interpretada metaforicamente e figurativamente, e portanto não literalmente, ela traduziu corretamente essa expressão hebraica como: tu aumentaste o meu poder como o do boi selvagem. Olha que coisa interessante. Se você pegar até a versão da Septuaginta, em vez de ser boi selvagem, ela vai traduzir a ideia, transmitir a ideia do unicórnio, o que vai apontar de novo para um animal mitológico, aquela coisa toda, de modo que a NVI ela busca entender corretamente que a palavra chifre ela não deve ser aqui traduzida por razões mais do que óbvias de forma literal, mas sim de forma metafórica e simbólica, devido ao fato do chifre em hebraico, diferentemente do contexto, por exemplo, brasileiro, ter essas nuances relacionadas ao poder, à força, à autoridade e assim sucessivamente. Então, de forma geral, e citando, por exemplo, esse breve exemplo, é assim que nós trabalhamos nesses textos aí. Quando a gente fala ao longo do Antigo Testamento, vai lá, a gente encontra não apenas poesia, mas gêneros muito diferentes, certo? Sim. O Antigo Testamento compõe de narrativas, profecias, a lei, sabedoria, poesia. Nesses casos, os padrões que você colocou aqui pra gente de tradução continuam o mesmo? Como é que isso muda de gênero para gênero literário e como a NVI trabalhou buscando esse equilíbrio? Legal, Eduardo. Então, a filosofia da NVI, da Nova Versão Internacional, ela procura, digamos que, equilibrar a fidelidade aos textos hebraicos e aramaicos do AT e gregos do NT e clareza natural em português, busca fazer esse equilíbrio, mas esse equilíbrio, evidentemente, irá variar conforme o gênero literário, tá? De forma geral, eu diria que é importante esclarecer para quem nos assiste que o método ou filosofia de tradução da Nova Versão Internacional, no caso em português, mas não só em português, mas em inglês também, né? É o mesmo, claro, aqui nesse caso, da New International Version, ou seja, da NIV, em língua inglesa, que é produzida ali pela Bíblica. Nessas duas versões, por exemplo, foi empregado um método ou filosofia de tradução que é intermediário ou eclético, que mistura, portanto, a equivalência formal com a equivalência dinâmica. E isto significa dizer, na prática, que quando um texto bíblico pode ser traduzido de forma mais literal, então se adota um método de tradução chamado de equivalência formal. Por outro lado, se o texto bíblico traduzido literalmente for um texto de difícil compreensão para o leitor comum, nesse caso então se adota uma tradução mais funcional que irá procurar trazer o significado pretendido no original para um português, digamos que mais natural e mais compreensível, mais inteligível, né? De forma geral, o lema da NVI é um lema do qual eu gosto muito, mas de forma geral o lema da NVI é que o texto bíblico deve ser traduzido tão literalmente quanto possível e ao mesmo tempo tão conceitualmente ou funcional quanto necessário. Ok? Então é por aí que nós, por exemplo, buscamos trabalhar respeitando todas as características dentro desses contextos. É possível, grosso modo falando e brevemente falando, manter a literalidade, razoavelmente falando? Isso agride o sentido do texto? Não. Cria uma interpretação absurda? Não. Então por que não manter uma literalidade razoável
Uma literalidade 100% é impossível, quem estuda hebraico, grego sabe disso, tá? Se você for traduzir ao pé da letra, você vai ter verdadeiros absurdos, verdadeiros monstros, né? Tradutivos ou tradutológicos. Não dá, sobretudo com tantos vavs, tantos cais e tudo, você vai ficar, e Jesus disse, e falou, e subiu, e desceu, e orou, e clamou, e. Obviamente nós substituímos por vírgulas, tá? O Vav ele vai dar essa fluidez para o texto no contexto neotestamentário, no contexto veterotestamentário, melhor dizendo, perdão. O Vav vai dar essa fluidez no contexto veterotestamentário, tanto quanto o Kai dará, isto sim no contexto neotestamentário, mas as narrativas serão respeitadas e lidas dentro de seus respectivos gêneros literários, bem como as poesias ou a literatura de sabedoria, haja vista os exemplos que citamos de paralelismos, né, poéticos, sinonímicos, de degraus, antitéticos e aquela coisa toda. Então, cada gênero literário é respeitado nesse quesito aqui geral. Vailate, depois de todo esse trabalho de tradução, pesquisa, revisão, quando você agora imagina a NVI sendo utilizada nas igrejas brasileiras, o que você espera que ela produza na vida de pastores, de líderes e de igrejas? Como é que você gostaria que a revisão da NVI 2023 influenciasse a leitura, o ensino e a pregação do Antigo Testamento? Boa pergunta, Eduardo. Uma pergunta de cunho prático, ministerial, pastoral, muito importante. Eu diria que, na minha percepção, a nova versão internacional, ela tende a influenciar positivamente a leitura e a pregação do Novo Testamento. Por exemplo, ao aproximar o texto bíblico do português contemporâneo, né, sem, todavia, abandonar ali o compromisso com a fidelidade textual e teológica, enfim. Então, para pastores e igrejas, isso irá facilitar em muitos sentidos, né? A leitura pública mais natural, mais fluida, a compreensão se dá de forma mais imediata por parte de eventuais novos convertidos. Isso contribuirá para um ensino expositivo e uma pregação expositiva também, por que não dizer mais clara, mais nítida, mais depurada. Então, por exemplo, as cartas mais densas do apóstolo Paulo, como Romanos, né, Efésios, que possuem os períodos gregos extremamente longos e complexos, a NVI acaba reorganizando essas estruturas. Aqui, obviamente, nós já estamos falando do Novo Testamento, mas ela vai reorganizar essas estruturas em português, mas em um português mais fluido, e isso vai, evidentemente, ajudar o leitor moderno na sua leitura e estudos devocionais, ao pastor na sua preparação de sermões, pequenos grupos em estudos, eventualmente em células, em lares e aquela coisa toda, sem que o conteúdo central e o sentido original do texto seja abandonado ou colocado de lado. Então, nesse caso, ao mesmo tempo em que a NVI ela preserva termos teológicos importantes, por exemplo, no Novo Testamento, justificação, graça, redenção, fé e assim por diante, ela vai evitar paráfrases excessivamente simplificadoras que poderiam, digamos que, empobrecer a doutrina cristã. Então, na prática pastoral, isso é maravilhoso porque vai favorecer sermões mais compreensivos, estimular a leitura devocional consistente, fiel, ampla, vai ampliar o acesso ao texto bíblico em contextos urbanos, contemporâneos, com jovens, adolescentes, uma moçada que está mais ingressando nas universidades nos dias de hoje. Então é por aí que eu caminharia. Então ela vai auxiliar em todos os sentidos, até para cotejar com outras traduções, trabalhando o texto hebraico, grego, aramaico, enfim, e também vai ajudar em termos do ministério prático, pastoral, pregação do evangelho, evangelismo, missões e assim por diante. Muito bem. Para que a gente encerre nossa conversa aqui já, Vailate, muitas das pessoas que estão nos ouvindo são pastores, são líderes, são estudantes, ou pessoas que simplesmente amam a palavra de Deus e estão ouvindo esse podcast porque querem conhecer mais, querem se aprofundar na palavra de Deus. Que conselho você daria para essas pessoas que desejam estudar a palavra de Deus com mais profundidade?
Olha, Eduardo, eu diria o seguinte: estudem as Escrituras com reverência, com disciplina e com humildade. Primeiro, aprendam a ler o texto em seu contexto histórico, literário e teológico. Muitas interpretações equivocadas, infelizmente, elas vão nascer, como nós muito bem sabemos, do estudo de versículos isolados. Então, o bom intérprete das Escrituras, ele vai perguntar: ora, o que o autor inspirado ele quis comunicar com esse texto? Como os primeiros ouvintes entenderam isso ou devem ter entendido isso? Como esse texto bíblico X, essa perícope, essa passagem, enfim, se encaixa na revelação bíblica como um todo, e aqui incluindo Antigo e Novo Testamentos como partes de uma mesma revelação, oriundos de um mesmo Deus. Outro ponto: valorizem profundamente as línguas originais, que tem tudo a ver com a nossa conversa, ou com boa parte da nossa conversa nesse momento, né, Eduardo? Então, mesmo um conhecimento que seja mais básico, que seja um pouco mais rudimentar do hebraico e grego bíblicos, é melhor do que nenhum conhecimento. Ele já vai ajudar a perceber certas nuances, certos elementos que nem sempre aparecerão, ou muitas vezes não aparecerão em traduções para quaisquer línguas, não só para o português, né? Outro ponto importante também: não confundamos profundidade acadêmica com frieza espiritual. O estudo bíblico cristão, ele deve produzir um amor maior por Deus, uma maior santidade, uma maior fidelidade à igreja, assim por diante. E, acima de tudo, é importante nós entendermos o seguinte, né? Nunca permitamos, ou as pessoas que ora nos assistem, nunca permitam que o desejo de originalidade em uma interpretação bíblica qualquer seja maior que o compromisso com a verdade do texto bíblico. O objetivo do intérprete, do biblista, do tradutor não é ser brilhante, é ser fiel. Se esse brilhantismo se submeter à fidelidade a Deus e ao texto bíblico, glória a Deus. Mas se for um brilhantismo que ele busca originalidade, que sacrifique todavia a verdade de Deus, essa originalidade ela deve ser imediatamente descartada. Deus procura pessoas fiéis, que busquem ler, interpretar, traduzir e, sobretudo, viver da forma mais fiel possível para a sua glória e para o seu louvor, a sua santa, inerrante e gloriosa palavra. Em linhas gerais, eu trabalharia por aí. Vailate, obrigado não apenas pelo seu conselho, mas obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter dedicado o seu tempo aqui para poder conversar com as pessoas que estão ouvindo o podcast do Por Dentro da NVI. Foi uma alegria para a gente poder ouvir você. Muito obrigado. Eduardo, eu que agradeço o convite tão caridoso, tão gentil, tão bondoso. Você é uma pessoa, nós não nos conhecemos. No meu caso, para minha infelicidade pessoalmente, estou tendo o prazer de conhecê-lo agora, ainda que virtualmente. Essa é uma das bênçãos que a tecnologia nos possibilita hoje, nos proporciona hoje. Obrigado pela sua condução das perguntas, pela interação, mais uma vez pela gentileza do convite. Eu espero ter conseguido contribuir minimamente com isso, e se conseguir, tudo isto se deu pela graça de Deus, e todos os eventuais erros e equívocos são todos por minha conta própria mesmo. Tudo é dele, por ele, para ele, então glorifico a Deus, e muito obrigado pela condução, pelo convite, pelo nosso bate-papo breve, mas espero que oportuno e que contribua de fato na vida daqueles que ora nos assistem. Muito obrigado por tudo, tá? Deus abençoe. Amém, obrigado, e pela graça de Deus realmente contribuiu. Essa conversa não acaba aqui, mas ela continua. Fique atento aos novos episódios do Por Dentro da NVI que estão chegando por aí. Você também pode visitar o site oficial da NVI, nviportugues.com.br. Lá você vai ter acesso a outros recursos e a novos materiais de estudo também. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio. É muito bom com que esse conteúdo possa chegar aos ouvidos e corações de outras pessoas também. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê por aí. Um abraço.